Deixa eu chamar aqui, Pastor Felipe. Você pode receber aí, Pastor Felipe Fontes. Eu não sei se ele trouxe, ele tem um livro maravilhoso, Idolatria do Coração. Você trouxe? Trouxe. Não? Ó, que pena, gente. Um livro maravilhoso. Na próxima ele vai trazer, Se né? Deus quiser. Vamos orar por ele? Estende sua mão para cá. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de hoje ter teu filho aqui conosco, junto com a sua família. Que o Senhor possa continuar fazendo dele esse instrumento vivo nesse tempo presente, para abençoar os nossos corações com a tua palavra. Toma cativa a nossa mente e que possamos estar com o coração receptivo para receber daquilo que o Senhor tem para nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Valeu. Irmãos, muito bom dia. Uma alegria grande estar com vocês aqui nesta manhã, matando um pouquinho da saudade de casa. Sempre bom encontrar um grupo de brasileiros e de pessoas que falam a nossa língua, não é? Quando a gente está longe de casa. Todos nós estamos longe de casa, afinal de contas a palavra de Deus nos diz que nós não somos daqui, nós somos de outro lugar. Pipo pediu para que eu apresentasse ali a minha família. Eu estou acompanhado da minha esposa, Lenice, também dos meus filhos, Ana Lívia e Daniel. Fiquem em pé para que os irmãos conheçam vocês. Esse é o pessoal com quem eu tenho mais aprendido do Senhor ao longo dos últimos 18 anos, desde que eu e Lenice nos casamos. Você sabe qual é a sensação que um pastor tem quando ele dá o texto do sermão e alguém diz que no domingo anterior o texto foi pregado em uma igreja? Você sabe qual é essa sensação? Talvez você não saiba, eu sei. Foi exatamente isso que aconteceu comigo hoje. Quando eu mandei o texto para Pipo, e quando eu cheguei aqui, ele me disse: olha, pastor Guilherme esteve aqui na semana passada, ou semana retrasada, e ele expôs Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Seu coração começa a palpitar imediatamente, e você começa a pensar, mudo ou não mudo, mudo ou não mudo, mudo ou não mudo, até que a sua teologia faz efeito, e você se lembra que as pessoas não precisam das minhas ideias, nem das ideias do pastor Guilherme, as pessoas precisam da palavra de Deus. E aí, quando nós nos lembramos que Jesus é o pão da vida, e pão é algo do qual a gente come o tempo inteiro, todos os dias, para alimentar a nossa fome, nós lembramos que nós não precisamos de novidades, nós precisamos da velha e boa palavra do Senhor. E é por isso que eu vou expor o mesmo texto que vocês ouviram, ou na semana passada, ou há 2 semanas atrás, porque eu creio que Deus dirige as nossas escolhas e as nossas decisões. Bem, eu creio que você sabe, se você é um cristão, que a imagem de um barco no meio do mar é uma das imagens que mais tem sido usada pelo cristianismo para se referir à nossa vida neste mundo mau. Se você se lembrar, aí, puxe na sua memória daquele tempo que você participava das escolas dominicais lá no Brasil, na sua infância, e você vai se lembrar de vários cânticos bíblicos que falam sobre a nossa vida nesses termos de mar, capitão, piloto, ondas. Por exemplo, eu tenho certeza que você já cantou alguma vez na vida: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Isso quando você era criança, certo? Depois, quando você era adulto, certamente você já cantou: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Vamos parar que eu não vim aqui para cantar, certo? Eu vim aqui para pregar. Vejam, por que essa imagem é uma das imagens mais utilizadas pela história do cristianismo para se referir à nossa vida nesse mundo mau? Por uma razão muito simples, é que a imagem de um barco no meio do mar, ela ilustra muito bem o desafio que nós temos de viver como criaturas de Deus em uma realidade que naturalmente nos impõe certas
dificuldades e onde essas dificuldades certamente podem ser potencializadas pelo nosso próprio pecado e pelo pecado das outras pessoas contra nós. A pergunta dessa manhã é: como é que nós podemos encontrar segurança e descanso vivendo numa realidade assim? E há essa pequena passagem da Escritura, que vocês ouviram acerca dela alguns domingos atrás, mas vão ouvir hoje novamente, que nos ajuda a responder essa pergunta. Eu quero ler com vocês Marcos capítulo 4, versículos 35 até 41. Eu vou ler na versão revista e atualizada. E vou pedir um favor a você: encontre o texto aí na sua Bíblia ou no seu dispositivo eletrônico e mantenha-o aí diante dos seus olhos. A única autoridade diante de nós desta manhã é a palavra de Deus. E o meu objetivo é fazer com que vocês ouçam o texto da Escritura Sagrada nesta ocasião. Acompanhe silenciosamente a leitura que farei da passagem. E ela diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como nós podemos encontrar segurança e descanso vivendo em um mundo mau, onde nós enfrentamos uma série de dificuldades? Como todo bom pastor presbiteriano, eu quero mostrar para você que esse texto ensina-nos 3 lições a respeito deste assunto. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração é que encontrar segurança e descanso para a vida nesse mundo mau não é algo que nós aprendemos do dia para a noite. Eu vou repetir. Encontrar segurança e descanso vivendo neste mundo mau não é algo que nós aprendemos do dia para a noite. Volta os seus olhos para o texto e perceba que o texto ele é escrito por Marcos, o evangelista, como se ele se desenrolasse em uma dinâmica de ações e reações. Quando você olha para o versículo 38, você encontra a reação dos discípulos à tempestade. Então, quando você vai para os versículos 39 e 40, você encontra a ação de Jesus diante desta reação dos discípulos. Então, Marcos diz primeiro o que os discípulos fazem, depois Marcos diz o que é que Jesus faz diante daquilo que os discípulos fazem, e o texto termina com uma nova reação dos discípulos àquela ação de Jesus Cristo. Bem, se essa fosse uma história inventada, algo que alguém estava criando, ela tinha tudo para ser aquilo que os especialistas de narrativa chamam de uma narrativa perfeita. O que é uma narrativa perfeita? É aquela que começa com um momento de paz e tranquilidade, se desenrola em uma crise e termina em um novo momento de paz e tranquilidade com a solução da crise que foi anteriormente criada. Todos os filmes, quase todas as histórias que você assiste são estruturalmente assim. Elas começam com um tempo de tranquilidade, tem um problema que é a história se desenrolando e o desfecho é a solução desse problema. Se você nunca se perguntou por que toda a história é assim, é porque essa é a história de Deus, certo? Criação, queda e redenção. Só existe uma história.
as outras são apenas recontos da história divina. É por isso que, estruturalmente falando, a história é exclusiva. Se alguém tivesse criando uma história aqui, a respeito desses fatos, ele teria tudo para criar uma história que seria uma narrativa perfeita. Mas eu quero que você perceba que não é isso que acontece aqui. Na verdade, de acordo com esse modelo, a narrativa termina sem um desfecho ideal. Veja, quando a tempestade acontece, como é que os discípulos reagem no versículo 38? Com medo. Isso é o que Marcos nos diz. E então, a ação de Jesus diante do medo dos discípulos, versículos 39 e 40, é realizar um milagre. Jesus Cristo realiza um milagre. E qual é a reação que você esperaria dos discípulos no versículo 41? É que eles terminassem agora cheios de fé e confiança em Jesus Cristo. Mas não é isso que acontece. O que o verso 41 nos diz é que os discípulos que começaram aquele dia com medo, terminaram aquele dia com mais medo do que começaram. E o que é que essa dinâmica nos ensina? Ora, ela nos ensina que reagir adequadamente às dificuldades da vida não é alguma coisa que nós aprendemos do dia para a noite. Os discípulos estiveram no meio de uma tribulação. No meio de uma tribulação, eles viram um enorme milagre realizado por Jesus Cristo. Mas quando a gente espera que eles tenham aprendido, eles ainda não aprenderam a reagir de maneira adequada às dificuldades da vida. E isso não acontece apenas com os discípulos do passado. Isso também acontece conosco nos dias atuais. Pensem em nós. Nós já vimos o maior milagre que a história da humanidade já viu, a encarnação de Jesus Cristo. Nós temos visto ao longo da nossa vida, várias vezes, pessoas que se convertem por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, mais milagres diante dos nossos olhos. Nós temos visto cotidianamente o suprimento de Deus para todas as nossas necessidades. Nós vimos a encarnação, nós vimos a conversão, nós temos visto a provisão. Mas se eu perguntar para você nessa manhã, você já sabe experimentar as dificuldades da vida de modo a encontrar descanso e segurança? Provavelmente você vai olhar para mim e dizer: pastor, eu estou aprendendo. Eu ainda não sei o que é isso de maneira plena e perfeita. E a boa notícia do Evangelho é a de que Jesus é um mestre paciente, que está sempre disposto a nos ensinar uma vez mais. Se você passar 2 páginas para frente na sua Bíblia e for para o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 45, você vai ver que os discípulos estarão onde? Onde é que eles estarão? No mar, mais uma vez com Jesus Cristo. Olha que interessante, aqueles que não aprenderam no capítulo 4, têm a oportunidade do capítulo 6 de ver um outro milagre de Jesus Cristo, através do qual eles podem aprender um pouco mais a como reagir às dificuldades da vida. Então, essa é a primeira lição que eu quero que você guarde na sua mente e no seu coração nesta manhã. Encontrar descanso e segurança para viver a vida nesse mundo não é uma coisa que nós aprendemos do dia para a noite. É alguma coisa que nós aprendemos constantemente, cotidianamente, com um mestre paciente e amoroso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu gostaria que você guardasse na sua mente e no seu coração nesta manhã é que para encontrarmos segurança e descanso para a vida nesse mundo, nós precisamos considerar o senhorio de Jesus Cristo. O que Jesus fez quando os discípulos reagiram com medo àquela tempestade naquela noite? A nossa tendência imediata é olhar para aquilo que Jesus Cristo fez em termos de livramento. A gente olha para a ação de Jesus e a gente diz: o que Jesus fez
foi livrar os discípulos da tempestade. Isso é verdade, nós não estamos errados quando nós dizemos isso, mas se isso é tudo o que nós percebemos daquilo que Jesus Cristo fez, esta é uma percepção superficial. É verdade, Jesus Cristo livrou os discípulos, mas ele o fez de tal modo que ele estava dando-se a revelar a eles. Ou seja, Jesus Cristo não apenas fez livramento naquela noite em relação aos seus discípulos, mas Jesus Cristo também fez revelação naquela noite, quando ele realizou aquele milagre. Existem basicamente duas coisas importantes na ação de Jesus aqui nesta ocasião. A primeira é aquilo que Jesus Cristo fez. O que Jesus fez? Ele exerceu autoridade sobre um elemento da natureza que naquela época, e talvez até os dias de hoje, é considerado incontrolável. O mar, não à toa, em toda a antiguidade, está relacionada ao caos, à bagunça. Nas grandes cosmogonias antigas, o mar é sempre apresentado como uma espécie de divindade incontrolável. E o que é que Jesus Cristo faz nessa ocasião? Ele exerce a sua autoridade sobre o mar. Mas não é apenas o que Jesus faz que é importante. A maneira como Jesus faz também é muito importante. Jesus faz isso usando o poder da sua palavra. Ele simplesmente olha para o mar e diz: ei, fica quietinho aí. Ei, para com as suas ondas. Ele não reclama um poder de terceiro. Ele não diz, por exemplo, pelos poderes de Grayskull, certo? Não, ele, pela sua própria palavra, ele dá ordens ao mar, ele declara ao mar aquilo que ele deseja que o mar faça, e o mar lhe obedece. Essas duas coisas mostram que quando Jesus acalma a tempestade, ele está mais do que livrando os discípulos naquela noite, ele está dando-se a conhecer a eles. E ele quer que eles o conheçam em primeiro lugar como Senhor, como aquele que tem controle e como aquele que tem autoridade sobre a realidade. Preste atenção. A questão da identidade de Jesus Cristo está no centro desta passagem. Você se lembra como é que ela termina? Marcos capítulo 4, versículo 41. Ela termina com uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é este? A questão da identidade de Jesus Cristo está no coração do texto no qual nós estamos analisando. E o próprio arranjo do relato no livro de Marcos demonstra que esse é o objetivo central do escritor. Volta os olhos para a sua Bíblia de novo. Como eu disse, ela é a única autoridade entre nós. Se você der uma olhada para o contexto geral, você vai perceber que este é o primeiro de 3 milagres que Marcos ajunta neste momento do seu evangelho. Se você nunca leu um evangelho na vida, você deveria fazer isso. E deveria saber que evangelhos, eles não são biografias cronológicas. Evangelhos são biografias teológicas. Algumas pessoas às vezes olham para os evangelhos e veem que em Marcos um relato acontece antes de outro, em Lucas acontece depois, e aí começam a apontar como se isso fosse uma contradição na Bíblia. É porque nunca entendeu o gênero literário de um texto chamado evangelho. Os evangelhos nunca estiveram interessados em dar uma narrativa cronológica de como os fatos aconteceram, exceto um deles, que é mais cronológico, é o evangelho de Lucas. Certo? Os demais, eles tomam eventos que aconteceram em momentos diferentes na vida de Jesus e ajuntam com um objetivo teológico. É o que Marcos faz aqui. Ele pega 3 milagres de Jesus e ele ajunta aqui do capítulo 4 para o capítulo 5. O primeiro é este que nós estamos estudando nessa manhã, quando Jesus acalma a tempestade.
Se você for para o capítulo 5, você vai perceber que Jesus Cristo, então, cura um endemoniado gerazeno. Nós temos a cura do gadareno, logo depois desse episódio relacionado ao mar. E depois do versículo 21 até o versículo 43 de Marcos capítulo 5, você vai ver Jesus Cristo ressuscitando a filha de Jairo. Por que Marcos junta esses três relatos nesse lugar? Porque o seu objetivo é nos dar uma visão da intensidade, da extensão da autoridade de Jesus Cristo. Ele começa dizendo, Jesus Cristo é Senhor sobre as forças da natureza. Ele caminha dizendo, Jesus Cristo é Senhor sobre os demônios. E ele termina dizendo, Jesus Cristo é Senhor sobre a morte. Veja que coisa bonita. Jesus Cristo é a autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte. A questão da identidade de Jesus é central aqui. E sabe o que isso significa? Que o que Jesus deseja que nós façamos quando nós estamos envolvidos em momentos de dificuldade é isto: olhar para Ele e considerar quem Jesus Cristo é. E Ele quer que nós nos lembremos, em primeiro lugar, de que Ele é o Senhor que controla todas as coisas. Sabe por que nós precisamos aprender isso, gente? É porque essa não é a maneira como nós costumamos experimentar dificuldades na vida. Na grande maioria das vezes, nós não enfrentamos dificuldades olhando para Jesus. Nós experimentamos dificuldades ou olhando para as circunstâncias ou olhando para nós mesmos. Querem a prova disso? Olha como a gente costuma ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade. Às vezes a gente faz isso minimizando as circunstâncias. A gente olha para ela e diz assim, isso não é nada. Você já passou por outras coisas maiores. Olha outras pessoas, o problema que elas enfrentaram. Nós estamos minimizando as circunstâncias. Outras vezes a gente faz isso maximizando as pessoas. A gente olha para elas e diz, tu é forte, você vai conseguir superar, você já superou em outras ocasiões. Ou seja, nós temos essa tendência em nosso coração de enfrentar as nossas dificuldades na vida de maneira horizontal. Ora minimizando as dificuldades, ora maximizando as pessoas. E o que Jesus está dizendo para nós é que nenhuma dessas maneiras é a maneira correta de enfrentar as dificuldades da vida. E ninguém pode experimentar descanso e tranquilidade nesse mundo mal se encarar os problemas desse jeito. O que Jesus está dizendo é, você quer experimentar segurança e descanso para viver nesse mundo mal? Olhe para o alto. Olhe para mim. E a primeira coisa que você precisa considerar a meu respeito de Jesus Cristo é, eu sou Senhor. Eu tenho autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu tenho o controle sobre todas as circunstâncias da vida. Não existem elementos da natureza, não existem seres espirituais, não existe circunstância, nem mesmo a morte, que não esteja sob as minhas mãos. E aqui nós chegamos em um ponto extremamente difícil, mas ao mesmo tempo extremamente rico deste acontecimento. Por quê? Ora, porque considerar o senhorio de Jesus Cristo foi exatamente o que os discípulos fizeram naquela ocasião. Se vocês se lembram, Jesus estava dormindo com a cabeça num travesseiro. Quando eles se viram no meio de uma tempestade, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles foram acordar Jesus. Pergunta, por que eles foram acordar Jesus? Ora, porque eles acreditavam que Jesus Cristo podia fazer alguma coisa para solucionar aquele problema. Então, não era para eles um problema crer no controle, na autoridade, no governo de Jesus Cristo. Eles acreditavam que Jesus podia fazer algo, mas isso não foi suficiente para que eles experimentassem segurança e descanso, porque o texto diz que eles terminaram o dia com mais medo do que começaram. E isso nos leva à terceira e última lição da nossa meditação nesta manhã, que é a de que para encontrarmos segurança e descanso,
para a vida nesse mundo mal, nós precisamos equacionar a verdade do senhorio de Jesus com a verdade do seu amor por nós. Ficou claro isso para você? Para que você consiga experimentar segurança e descanso vivendo em um mundo mau, você precisa equacionar a verdade de que Jesus é Senhor com a verdade de que Jesus te ama. Possivelmente, enquanto eu falava aqui sobre a necessidade de considerar o senhorio de Jesus, você estava pensando no controle e na autoridade de Jesus sobre a tempestade. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Considerar o senhorio de Jesus não significa considerar apenas o seu senhorio sobre as tempestades da vida. Significa considerar o seu senhorio sobre nós. Significa acreditar que Ele tem o direito e o poder, não apenas sobre as circunstâncias da nossa vida, mas sobre a nossa própria existência. Direito de nos colocar no meio de uma tempestade, direito de nos manter no meio de uma tempestade e, eventualmente, direito de permitir que uma tempestade nos trague. Porque tem um cântico lá no Brasil, que muitas igrejas cantaram durante muito tempo, eu inclusive, que dizia assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer passar por sobre as águas. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, Ele vai permitir, no seu senhorio, no seu governo e controle, que as águas nos traguem. Isso é o que significa dizer que Jesus Cristo é Senhor sobre nós. Você entende por que os discípulos terminaram com mais medo do que começaram? Porque eles começaram a perceber que eles estavam andando com um homem que não permitiria a eles ser controlado por eles. Se esse homem controla o mar, se esse homem diz para o mar o que ele tem que fazer e o mar o obedece, nós não vamos conseguir controlar este homem que está em nossa companhia. Não é à toa que a tentação que a gente mais enfrenta quando a gente está passando por dificuldade não é duvidar do poder de Deus, é duvidar do amor de Deus. A gente sabe que Deus pode, a gente sabe que Deus é poderoso, mas nós duvidamos do seu amor por nós. Parece ter sido exatamente essa a tentação dos discípulos nessa ocasião. Reparem que depois que Jesus realiza o milagre, isso é o que diz o texto, ele para e dá uma bronca nos discípulos. Ele diz: por que vocês são assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? E obviamente que essas palavras de Jesus são palavras retóricas. Jesus sabia o que estava acontecendo com os discípulos. O que ele está dizendo aqui através dessas perguntas o que ele está fazendo aqui é trazer à tona aquilo que estava no coração deles. E talvez a sua pergunta seja: é possível saber o que estava no coração dos discípulos? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Você percebeu como é que os discípulos se referiram a Jesus Cristo nessa ocasião? Eles acordaram Jesus, porque eles sabiam de alguma forma que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. Portanto, as palavras que eles proferiram foram palavras de desespero e temor. Mas vocês perceberam como é que elas estavam carregadas também de questionamento? Eles não disseram: Jesus, tem misericórdia de nós, nós vamos morrer. Eles disseram: tu não te importas que pereçamos? Ou seja, Jesus, o Senhor não nos ama. O Senhor vai permitir que nós sejamos levados para o meio dessa tempestade? Foi a dificuldade de confiar no amor de Jesus por eles que fez com que os discípulos terminassem aquele dia com mais medo do que começaram, ao invés de terem terminado com o coração
no lugar. Irmãos, todos nós precisamos de segurança e de descanso para a vida nesse mundo mau. E nessa passagem, nós aprendemos que nós não podemos desfrutar disso, a menos que nós mantenhamos essas duas verdades em mente. Quais são elas? Jesus é Senhor. Ele governa todas as coisas. Jesus nos ama. Quando Ele nos coloca no meio de uma tempestade, quem é Jesus? Jesus é Senhor. E Jesus nos ama. Quando Ele nos livra de uma tempestade, quem é Jesus? Jesus é Senhor. E Ele nos ama. Quando Ele não nos livra de uma tempestade e permite que a tempestade se prolongue, quem é Jesus? Jesus é Senhor. E Jesus nos ama. E se Jesus permitir que uma tempestade da vida trague a nossa vida do lado de cada eternidade? Ele continuará sendo Senhor. E Ele continuará sendo aquele que nos ama. Porque, afinal de contas, Ele já nos livrou da maior tempestade da nossa existência. Talvez você esteja se perguntando, o que eu devo fazer para manter essas duas coisas em mente? Quer saber? E eu caminho para o final da nossa meditação na manhã. Apegue-se ao Evangelho. É o Evangelho que nos ajuda a manter essas duas verdades em mente. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse relato, é impossível lê-lo sem perceber o paralelo entre ele e a história de um profeta do Antigo Testamento que também tem a ver com o mar. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de um homem chamado Jonas. Tanto Jonas quanto Jesus estavam em um barco ameaçados por uma tempestade e inicialmente adormecidos. Tanto Jesus quanto Jonas foram acordados por pessoas que estavam com medo. Nas duas histórias, Deus realiza um milagre e o mar se acalma. E ambas as histórias terminam com as pessoas mais atemorizadas do que elas começaram. Olha, isso é tudo o que um leitor original de Marcos talvez pudesse enxergar. Mas nós podemos enxergar mais. Quando Jonas foi acordado navegando para Tarsis, ele, Jonas, se entregou em favor daqueles que estavam no barco. Ele teve a sua vida sacrificada a fim de que a vida das demais pessoas fosse mantida. Minha pergunta, isso lembra alguma coisa a você? Lembra? Jonas é um tipo de Jesus Cristo. Quando os fariseus pediram a Jesus Cristo um sinal, Jesus Cristo disse a eles: nenhum sinal eu darei a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o Filho do Homem passará 3 dias no ventre da terra. Jesus se referia ali à sua morte, aos 3 dias em que ele ficou submetido a ela, à sua ressurreição ao 3º dia, por meio do qual a maior tempestade da nossa existência foi de uma vez por todas acalmada. Jesus Cristo disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Se você deseja equacionar a verdade de que Jesus é Senhor com a verdade de que Jesus Cristo ama você, apegue-se ao Evangelho. Ame o Evangelho. Viva o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? É porque é a certeza de que nós não fomos abandonados na maior tempestade da nossa existência, o estímulo para que creiamos que não seremos abandonados nas tempestades menores da nossa vida nesse mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós lemos a Tua Palavra e nós procuramos entender a Tua Palavra nesta manhã.
E nós aprendemos 3 coisas hoje. Aprendemos que não aprendemos do dia para a noite esse negócio de ter o coração acalmado e tranquilo vivendo em um mundo mau. Aprendemos que o único jeito de ter segurança e descanso para viver nesse mundo é confiando na autoridade do teu Filho Jesus Cristo. E nós te pedimos, dá-nos fé para crer que Jesus Cristo é Senhor. Mas sobretudo, Deus, nós te pedimos, dá-nos fé para crer que quando nós estamos em situações difíceis, o Jesus que é Senhor é o Jesus que nos ama. Não nos permitas duvidar do amor do teu Filho por nós, do teu amor manifesto através da cruz de Jesus Cristo. E que a lembrança da cruz, a lembrança de que o Senhor se entregou para que nós pudéssemos viver ao teu lado por toda a eternidade, seja o gás de que precisamos para termos descanso, tranquilidade, segurança para viver a vida nesse mundo mau. Dá-nos a lembrança do Evangelho nesta manhã e que ela encha o nosso coração de estímulo para viver nesse mundo mau. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria, antes da gente finalizar aqui, eu queria fazer um convite a você, que sentiu em especial que Deus falou com você. E se você ainda não entregou sua vida a Ele, e você entendeu que hoje é o dia, que Ele está falando ao seu coração, através dessa maravilhosa mensagem que o Felipe trouxe, eu só queria que você levantasse a sua mão assim, e a gente vai orar por você. Tem alguém aqui que deseja reconhecer o Senhor como seu soberano Senhor? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Tem mais alguém? Deus te abençoe lá atrás. Eu queria convidar o pastor Felipe mais uma vez para fazer essa oração. Vem, Felipe, por favor. Se você pudesse colocar de pé, você que levantou a mão, aí mesmo no seu lugar, a gente não vai te chamar para vir aqui à frente, só se colocar de pé. Felipe vai estar orando. Senhor, Tu és Deus, Tu és Deus, e Tu fazes o que queres com a palavra que procede da Tua boca. Ela mesmo diz que ela jamais voltará vazia, ela sempre fará aquilo a que ela foi destinada. E ó Deus, algumas pessoas aqui nesta manhã se levantam para dizer: hoje é o dia em que eu entendi quem Jesus Cristo é, e eu quero viver para a glória de Jesus Cristo. Senhor, nós entregamos a vida dessas pessoas nas Tuas mãos. Nós não podemos salvá-las, mas Tu podes. Tu podes, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, fazer com que essas pessoas se tornem hoje Teus filhos. E o nosso pedido é este: recebe-os na Tua presença. E ó Deus, dá-lhes o selo do Teu Espírito Santo, para que elas sejam verdadeiramente pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus Cristo. E que daqui para frente a vida delas mostre isso. Mostre que elas entregaram de fato a sua vida a Jesus. E que o caminhar com Jesus, que certamente não será um caminhar tranquilo em todos os momentos, seja um caminhar recompensador, ao lado daquele que é o Senhor soberano do universo, e que ao mesmo tempo é o Senhor que as ama. Obrigado, Senhor, por teres amado essas pessoas nessa manhã. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus.
Amém.